Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso 1, diz assim: Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu vendeu uma vende vendeu sua propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, e levando a parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em seu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisses aos homens, mas a Deus. E, e Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então lhe disse Pedro: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram-na junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Glórias a Deus. Aqui a demonstração do poder de Deus na vida dos apóstolos, a demonstração do poder de Deus na vida do apóstolo Pedro aqui, homem cheio da unção, cheio do Espírito Santo, a qual não teve aqui medo de fazer aqui, de inquirir aqui Ananias e sua mulher, Safira. Não teve aqui receio de perguntar acerca de um propósito, meus irmãos. Eu vejo com muita preocupação aquelas pessoas que muitas das vezes fazem propósitos com Deus, fazem tratos com Deus e elas, porventura, às vezes até fogem para não cumprir esse propósito. Ah, se o Senhor me curar fulano de tal, eu vou entregar a minha vida para o Senhor. Eu vou me batizar, eu vou ficar firme. Se o Senhor fizer isso, irmãos, fazer propósitos com Deus. O texto não começa apenas aqui no capítulo 5, esse texto começa no capítulo 4, no versículo 32 adiante. E você então vai compreender
que houve um trato, houve ali um propósito desse casal. Eles tinham uma propriedade, queriam vender essa propriedade, e eles, vendendo essa propriedade, queria pegar todo aquele dinheiro e abençoar o ministério dos apóstolos. Só que diante da venda da propriedade, eles logo imaginaram, olha, nós vamos aqui então pegar parte desse dinheiro, nós vamos dar X para os apóstolos e vamos ficar com X aqui. Só que não era esse o propósito que haviam feito. O propósito que haviam feito que o recurso daquela propriedade, o dinheiro auferido, levantado daquela propriedade, seria destinado ao ministério dos apóstolos. Irmãos, e esse tipo de conduta vem se repetindo ao longo dos séculos e tem chegado até os nossos dias. E, infelizmente, muitas pessoas acabam sofrendo as consequências por causa da mentira, né? Às vezes a pessoa acha que está enganando o pastor da igreja, está enganando o padre, está enganando a dirigente da sua igreja, do seu ministério, está enganando um propósito que fez até para ajudar uma pessoa. Às vezes não tem nada a ver com a igreja, mas isso tem a ver com Deus. E muitas das vezes tem a ver com o aspecto daquilo que você carrega na sua vida. Ah, eu sou crente, eu temo a Deus, eu sou fiel, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo outro, mas às vezes tem sido infiel no trato. E isso é muito sério. E quando nós pegamos texto de Deuteronômio, capítulo 23, quando pegamos texto de Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos perceber que os tratos feitos com Deus, a gente deve levá-los a sério. Sejam aqueles tratos que você faz quando está lá no leito de enfermidade, quando está desempregado, quando está passando por uma situação complicada com família, uma causa que muitas das vezes está tirando a sua paz. E aí, muitas das vezes, na hora do aperto, as pessoas fazem votos com Deus. Muitas das vezes, na hora da dificuldade, fazem aqueles tratos com Deus. Se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, eu vou buscar o Senhor, eu vou te servir, eu vou ofertar, eu vou fazer X, eu vou fazer Y. Olha, sei que são muitos os tratos que acontecem quando as pessoas estão passando por dificuldades na sua vida. E eu quero dizer para você nesta manhã, no nome de Jesus, de repente você fez aí também, e essa palavra desta manhã, ela tem um propósito de trazer despertamento na sua vida, para que você corrija e não permita que o mal venha operar na sua vida. Olha, quando a gente pega ali, louvado seja o nome do Senhor, Deuteronômio, no capítulo de número 23, verso de número 21, diz assim: quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado, porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Agora vamos dar um pulinho lá em Eclesiastes, capítulo de número 5. Eclesiastes, capítulo 5. Olha que interessante também essa menção aqui de Salomão. Ele diz assim, olha, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca
nem no teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi um erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das suas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Pois é. Então nós percebemos que especificamente não é ir apenas a ir à igreja, ir a um templo, mas tudo aquilo que a gente trata com Deus, né, a gente deve levar com muita seriedade. Abriu a boca e fez o trato com Deus. Lembra de Ana? Ana fez um voto que ninguém precisou ficar sabendo do que ela fez um voto com Deus, mas ela fez um voto, foi com Deus. Ela fez um trato com Deus. Se tu me deres um filho, ela não tinha filho. E ela sofria com esse mal. O seu marido até chegava a falar com ela: eu estou te dando a melhor porção da carne, o meu amor é melhor para você do que 10 filhos, e você ainda não se dá por satisfeita. E ela, na verdade, não era satisfeita porque ela não podia viver, ela não podia sentir, ela não podia ter a experiência de mãe. E ela então voltou a Deus: se me deres um filho varão, o darei por todos os dias à tua casa, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Então ela fez um voto. O sacerdote Eli chegou a um determinado momento ali, naquele dia em que estavam em Siló, em que Ana, Eucana, a própria Penina, em que tinham ido a Siló, na festa anual. O sacerdote estava ali na porta de entrada. Ele chegou até a imaginar que ela estivesse bêbada, porque ele não ouviu nenhuma palavra, ela apenas movia os seus lábios. Mas mesmo movendo apenas os lábios, ninguém ouvindo palavras, Deus estava ouvindo. Quero dizer para você que aquilo que você assenta no seu coração, o homem pode não ver, a mulher pode não ver, mas Deus está vendo. Aquilo que você coloca no seu coração: não, eu vou fazer isso, eu vou abençoar desta maneira, não, eu vou colaborar desta forma. E o que você coloca no seu coração, seja em tudo na vida, porque nós devemos ser tementes a Deus, porque Deus conhece o nosso pensamento. O profeta Isaías diz que ele esquadrinha o nosso pensamento, ele esquadrinha o nosso coração. E isso é muito importante, porque o texto que ora lemos, de Atos capítulo 5, aqui houve um trato entre um casal. Olha bem, houve um trato e certamente foram diante dos apóstolos ali e falaram: olha, assim que nós vendermos a nossa propriedade, nós vamos pegar esse dinheiro, nós vamos ajudar o ministério dos apóstolos. Só que eles, quando venderam aquela propriedade, pegaram parte daquele dinheiro e não entregaram conforme havia prometido. Aí Pedro, quando tem um primeiro encontro ali com Ananias, ele logo fala assim: olha, ô Ananias, por que encheu Satanás o teu coração e mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade? Tem muita gente repetindo as atitudes de Ananias, a atitude de tentar ludibriar, de enganar. Muitas das vezes aplicando uma mentira. Ah, não, eu não pude dar o dízimo na igreja esse mês porque eu passei por isso, eu passei aquilo outro. Mas Deus sabe a verdade.
Você pode até enganar o pastor da sua igreja, você pode até enganar o dirigente da sua igreja, né? Seja se você tem de uma outra religião, se você também tem na cultura da sua religião a contribuição, os tratos, os princípios dos votos, porque isso é muito universal religiosamente falando, e se você não leva isso a sério, não é culpa daquilo, não é culpa de terceiro, não é culpa de uma outra coisa, senão a sua responsabilidade. E aqui houve um trato, houve um trato com os apóstolos, também houve um trato posteriormente entre Ananias e Safira. E Pedro perguntando para ele assim: olha, guardando não ficava para ti, vendido não estava em seu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração e não mentisses aos homens, mas a Deus? E alguém consegue enganar Deus? Você pode até dar passos, né, à frente e consumar aquilo que você acha que está certo. Mas, meu irmão, enganar Deus, achar que vai trapacear, achar que muitas das vezes vai levar vantagem, não cumprindo com votos, não cumprindo contratos, aí está lá no leito de enfermidade, lá naquele hospital. Ah, se o Senhor me levantar daqui, se o Senhor me der uma nova oportunidade. Lembra do Jonas? O Jonas, quando estavam lá no fundo das águas, lá no fundo do mar, ali nos ferrolhos, né? As algas marinhas, diz o texto que as algas enrolavam o pescoço e ele pressentiu que a morte estava, que seria natural naquele momento. Aí ele fez uma oração, um voto. Permita-me novamente ver o templo da tua santidade. Aí eu vou cumprir a tua vontade, eu vou votar, lá eu vou orar, eu vou pregar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Foi Jonas subir para a superfície da terra. Quando o peixe larga ele ali naquela praia, nós vamos perceber, louvado seja o nome do Senhor, que Jonas, ele voltou a reclamar e não queria fazer a vontade do Senhor. São votos, irmãos. São tratos. É muito perigoso uma pessoa fazer trato com Deus e não cumprir. É muito perigoso uma pessoa que fica fazendo votos. Tem igrejas que até faz o envelope, aí a pessoa vai lá, pega um envelope, e ali ela não fala com o irmão, com a irmã, com quem quer que seja, qual é o propósito dela. Ela simplesmente pegou ali um objeto que ela vai colocar ali, às vezes um propósito financeiro, é uma oferta, é uma primícia, se é um dízimo. Ela não disse quanto é, ela não disse quanto é para quem está ali na frente de um culto, na direção de uma igreja, mas ela colocou um propósito no seu coração. E tudo que a gente precisa considerar é aquilo que a gente trata com Deus. Se a gente precisa considerar fidelidade nos nossos tratos, não sermos infiéis com o nosso próximo, nos nossos tratos, nas nossas alianças, imagina com Deus. Imagina com Deus. Quantas pessoas que casaram não fizeram voto lá no dia do seu casamento? Fizeram voto diante da autoridade, né, do juiz de paz, fizeram votos diante do padre, diante de um pastor, do oficial que celebrou o seu casamento. Quantas pessoas fizeram tratos? Você fiel na dor, você fiel no momento da alegria, você fiel aqui, ser fiel ali. E com o passar do tempo, quantas pessoas foram quebrando seus tratos, seus votos, porque percebeu que, tem alguma coisa que não está dando certo, tem alguma coisa aí que, olha, aqui o texto de Eclesiastes, capítulo 5, deixa claro que a nossa boca, ela não deve depois voltar atrás. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um casal me convidou para estar ministrando, juntamente com outro pastor, um amigo. A gente está indo orar numa determinada loja.
E quando chegamos ali bem cedo para estarmos orando naquela loja, a irmã tava, a dona da loja, né, estava fazendo faculdade, e ela virou e falou assim: olha, Deus é tão bom que Deus me deu a oportunidade hoje de estar diante de 2 pastores, e só vocês podem fazer isso. Ela falou assim: olha, ela estava congregando numa determinada igreja, e aquela igreja fez um jejum de 21 dias. E ao fim daquele jejum de 21 dias, aquela irmã falou assim: eu estou buscando a Deus um outro propósito, então eu vou prorrogar o jejum de 21 dias para mais alguns dias. Não me lembro agora mais quantos dias, se eram mais 5, mais 7, eu não me lembro. Mas era para mais alguns dias. E nesse período que terminou o jejum, propósito da sua igreja, que ela prorrogou, a turma da faculdade marcou, onde ela estudava na faculdade, a turma da faculdade marcou um churrasco. E ela virou e falou assim: olha, e eu não sei o que eu vou fazer, porque o jejum da igreja, da campanha já terminou, mas eu prorroguei ele por mais uns dias. Só que eu não queria faltar com a campanha, mas eu também não queria faltar com a faculdade, né? Com os colegas, né? Já tinha muitos dias, jejum de Daniel, 21 dias, aquele propósito que muita gente conhece. E naquele dia, quando eu tinha levantado cedo, bem cedo, e eu estava lendo esse texto, e eu falei: irmã, mas Deus é tão bom, irmã. Deus é tão bom que eu já estava meditando nesse texto mais cedo, quando eu levantei, que eu cheguei na loja ali perto de quase 8 horas da manhã, e eu tinha levantado mais cedo e estava meditando nesse texto. E eu falei com ela: minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Se a irmã não teve esse controle no seu interior, a ponto de pedir que a gente possa te dar uma palavra, para te liberar para você estar indo participar do churrasco na faculdade, minha irmã, você pode ir sem medo, porque no seu coração você já quebrou esse voto com Deus. No seu coração. Você não fez voto, não foi comigo, não foi com outro pastor. Você não fez voto, não foi com a igreja, você fez um propósito com Deus. Então, se você já quebrou esse propósito a ponto de ficar na dúvida o que você faria, ou você continua e não participa do churrasco, porque se você está num propósito de Daniel e você vai se abster de comer carne e você de repente deseja ir, mas também não quer faltar ou seja, você está no meio da dúvida. Irmãos, a gente não serve a Deus dessa maneira. A gente não busca a Deus com esse tipo de dúvidas na nossa mente, no nosso coração. Eu me lembro de duas oportunidades. Um foi um casamento e uma outra foi uma apresentação de criança, apresentação infantil. O casamento, todas as duas oportunidades, irmãos, sabe o que você ser literalmente ali provado? Uma data de casamento eu estava no propósito de Daniel. E no meio daquele ambiente de festa, todo mundo comendo, e parece que quando você está no jejum, quando você está num propósito, tudo conspira para poder te derrubar. A comida parece que fica mais cheirosa, tudo ali está mais atraente. E eu falei assim, no meu coração, eu posso estar vendo, sentindo tudo isso daqui, mas nada disso daqui vai me levar para um propósito a ponto de eu achar que isso daqui é mais importante e eu quebrar o propósito. E o pessoal falar: como é aí, pastor? Mas ninguém entendia. Os irmãos da igreja que estavam no local sabiam, né? E o pessoal olhava para mim, o pessoal olhava para mim e ficava em silêncio, ninguém comentava nada. E é por isso, irmãos, e a gente às vezes a gente tem que ter posição com as coisas de Deus.
Você está fazendo um propósito. Ah, eu não vou comer carne, eu não vou beber refrigerante, eu não vou comer coisas doces, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo, eu vou tirar a televisão, vou tirar o celular. E você fez um propósito com Deus, mas de repente você vai lá e quebra. Você está quebrando um voto, está quebrando um trato. E a gente precisa levar os nossos votos com seriedade. Ananias e Safira que perderam a vida por causa dessa mentira, porque enganaram, tentaram enganar aqui os apóstolos de Jesus. Mas quando Pedro falou, não mentisses aos homens, mas ao Espírito Santo. E ele já revelou, né? E ele conhece. A irmã ganha lá um valor lá, X lá, e aí ela vai lá, dá um valor na igreja e fala, não, porque eu estou ganhando pouco. Irmão, não adianta você mentir para o pastor da igreja, não adianta você mentir para o tesoureiro, para a liderança da igreja, não adianta você mentir para ninguém da igreja, porque Deus está vendo. Não adianta a gente enganar, a gente pode enganar por um tempo pessoas na terra, mas o Espírito Santo a gente não engana ele hora nenhuma. Simplesmente acontece, são quebras de propósitos, quebras de votos. E quem vai sofrer com as consequências é quem quebra. Porque tanto lá em Deuteronômio 23, e foi o texto relatado de Moisés, e quanto em Eclesiastes capítulo 5, relatado por Salomão, e quanto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e capítulo 5, relatado aqui por Lucas, escritor da história da igreja, de Atos dos Apóstolos, que não é o apóstolo Paulo que escreve aqui, mas Lucas, o responsável de relatar a história da igreja primitiva, nós vamos perceber que há uma grande responsabilidade, louvado seja o nome do Senhor, de considerar aqui a não ruptura de votos, de tratos com Deus, mas levá-los adiante. E eu espero que nesta manhã você possa ter ouvido essa palavra, guardado dessa palavra, para que em todo tempo na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, em toda a história da sua caminhada você possa prosperar, sendo fiel nos tratos, nos seus votos. Fez um trato com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, seja um trato na sua igreja, com o seu patrão, no seu trabalho, com o funcionário, em tudo honrar, porque às vezes você diz até que crê em Deus, mas se você está desonrando os seus tratos, como Deus vai abençoar quem não honra a sua própria palavra? Como Deus vai abençoar pessoas que fogem das suas próprias responsabilidades? E não é Deus quem definiu uma responsabilidade, é você quem definiu com sua própria boca. Porque se você prestar atenção aqui, em todos esses textos, a gente vai observar que são pessoas que fazem seus tratos, elas definem por livre e espontânea vontade, e depois elas querem fugir dos seus tratos, querendo muitas das vezes se eximir da responsabilidade. Então, se você colocou aí, vou orar, fazer uma campanha de oração de 3 dias, ore 3 dias. Se você colocou que vai orar 3 semanas, ore 3 semanas. Se você falou que vai jejuar durante 7 dias, jejue durante 7 dias. Não importa o que vão olhar para você, quem vão pensar e falar, criticar, te perseguir, falar tanta coisa para te desanimar. Não importa que você tenha que cumprir o seu trato diante de Deus. Amém? Glórias a Deus.